Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler Abacuque capítulo 3 nessa manhã. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham seus montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes se veem e se contorcem, torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos. Os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Nós vimos que Abacuque começa com uma queixa diante do Senhor, um desabafo. Todo o livro é uma oração, os irmãos percebem isso. E a primeira oração foi um desabafo, foi colocar para Deus como que ele estava se sentindo diante do que estava acontecendo, no sentido de violência, opressão, discórdias, leis distorcidas. Abacuque desabafa com Deus, fala: Senhor, por que tudo isso? Muitas vezes é assim que deve ser a nossa oração, um desabafo diante do Senhor, o que nós realmente estamos sentindo diante das circunstâncias, diante da nação, diante das crises. Mas nós vimos no capítulo 1 que Deus respondeu a Abacuque, mostrando para ele que Deus estava no controle de tudo. E aí Abacuque começa, como vimos ontem no capítulo 2, orando diante da resposta de Deus, na vigilância, para ouvir o Senhor. Não apenas ele orou, mas ele parou para ouvir, vigilante, orou de maneira específica, para que Deus estivesse intervindo sobre a terra. Mas o capítulo 3 é a oração por avivamento. Como é importante isso? Mesmo que havia uma palavra de juízo já liberada sobre Israel, pela sua apostasia, pela sua rebeldia, mesmo no capítulo 3 de Abacuque, a gente vendo que ele entendeu que o inimigo viria contra o seu povo
pelo pecado, pela desobediência de Israel, ele ora por avivamento. Amado, a nossa oração precisa ser pelo remanescente do Senhor, pelas ovelhas de Jesus. Toda geração, nós teremos um número muito grande de pessoas que rejeitam o Senhor. Nós teremos pessoas que parecem que são do Senhor, mas que estão vivendo totalmente de maneira falsa diante de Deus. Mas toda geração nós teremos pessoas que querem o Senhor, que querem permanecer, que querem conhecer a Deus, que querem andar com Jesus. E a oração dele, no capítulo 3, é por avivamento. Você ora por avivamento? Versículo 2, ele diz, e é muito interessante perceber que essa oração é em forma de canto. Alguns acreditam que Abacuque, inclusive, era da tribo de Levi, era um levita envolvido com canções. A oração é em forma de canto, é um cântico profético, onde ele profetiza, ele ora e louva o Senhor. No versículo 2 é o clamor de avivamento. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama, estou alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Nós precisamos orar por avivamento em nossa vida. Avivamento não é apenas uma emoção, um sentimento. Avivamento não é apenas quando você num culto experimenta um toque de Deus e que mexe com as suas emoções. Avivamento é uma volta profunda para a palavra de Deus. Avivamento é uma volta profunda para a intimidade com Deus, onde o nosso coração se purifica das influências do amor ao mundo, das obras da carne, onde nós somos cheios do Espírito Santo. Avivamento não é uma visitação de Deus, é a habitação. Avivamento é permanecer, e nós precisamos orar por isso. Às vezes oramos por tantas coisas, oramos para que Deus resolva algo, nos abençoe, e tudo isso a gente deve orar. A Bíblia ensina a gente a orar pedindo também. O pedido faz parte da oração, mas orar não é só pedir. Orar é relacionamento. Orar inclui pedir, mas orar é intercessão, é louvor, é comunhão, é ouvir Deus, pressupõe diálogo. Oração é você estar ouvindo a vontade de Deus e clamando para que a vontade de Deus se cumpra. E acredite, sabe qual é a maior vontade de Deus para nós nesse tempo? Que a gente seja cheio do Espírito Santo, que a gente seja avivado por Ele, haja um despertamento em nós. Amado, eu penso que de tempos em tempos nós precisamos orar por esses despertamentos de Deus, que nos tire da zona de conforto, que nos liberte de medos, que nos purifique de culpas, que restaure relacionamentos muitas vezes que estão desgastados pelas nossas falhas, pelas nossas limitações humanas. Nós precisamos orar: Senhor, aviva-nos, encha-nos do Teu Espírito. Nós queremos beber da fonte do Senhor, Ele é a nossa fonte, ser cheio dEle, cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor Jesus nasceu cheio do Espírito Santo, mas lá no batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e permaneceu. E logo depois ele vai para o deserto, levado pelo Espírito, mas ele sai no poder do Espírito. Se ele, o nosso Senhor Jesus, quando ele se fez homem, ele necessitou dessa comunhão com o Pai, e ele era cheio do Espírito Santo, quanto mais nós. Aí nós vamos para Atos, capítulo 2, Pedro foi cheio do Espírito Santo, foi usado por Deus, e ali os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Mas você vai perceber em Atos capítulo 4, eles orando: Senhor, encha-nos de ousadia e faz sinais e prodígios enquanto a gente prega. Amado, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que tomar muito cuidado como igreja, da gente trocar o enchimento do Espírito Santo pela capacitação humana, pela habilidade intelectual. Amado, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando a igreja é avivada, Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz o que a gente não consegue fazer, entender ou explicar. A oração de Abacuque, então, diante do juízo que estava vindo sobre a nação, diante de um quadro de apostasia, é: Senhor, aviva a tua obra, aviva-nos. Precisamos orar assim como igreja no Brasil, precisamos orar assim pela igreja nas nações. Nós cremos na volta do Senhor Jesus iminente, cremos que o Senhor está voltando, e cremos
num grande avivamento antes da volta do Senhor Jesus. Este avivamento que vai purificar a noiva, este avivamento que vai levar a noiva às nações, este avivamento que vai restaurando a casa de oração para todos os povos nesse tempo. E Deus está fazendo isso. Nós cremos que Deus está fazendo isso, ainda que vivamos dias maus, ainda que vivamos dias difíceis. E a oração de Abacuque não é uma oração ilusória, apenas mística. Ele ora por avivamento, sabendo que avivamento é obra da misericórdia do Senhor. Perceba comigo o versículo 2, ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. O clamor por avivamento não é baseado em méritos. O clamor pelo avivamento, pelo contrário, é reconhecer que nós somos miseráveis, mas necessitamos do coração de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus. A misericórdia dele, amado, é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia dele é que traz avivamento. A graça dele é que nos desperta dia a dia. Se o Senhor não nos despertar, nós nos tornamos frios, mornos, nos tornamos sepulcros caiados, como os fariseus. Avivamento tem que ser um clamor baseado na misericórdia de Deus. Daniel capítulo 9, a Bíblia diz que ele leu sobre o profeta Jeremias, o que Jeremias tinha falado acerca da restauração de Israel, do cativeiro babilônico. Daniel percebeu que já tinham completado o tempo, e aí ele vai clamar, ele vai orar, e a oração de Daniel no capítulo 9, não é uma oração triunfalista, soberba, mística. Ele diz: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, porque nós temos pecado contra ti. Nossos reis, amado, avivamento nos leva a um quebrantamento profundo, nos leva à humildade. É uma ação de Deus que mostra a nossa pecaminosidade e mostra a graça de Deus. Daniel diz: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, mas a ti pertence a misericórdia e o perdão. Amado, é a graça de Deus que nos aviva. Como Deus quer nos avivar, Ele quer nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Senhor que a gente seja um Abacuque dessa geração, que olha a tragédia ao nosso redor, a frieza, a apostasia, que vê o juízo de Deus que está vindo, mas que clama, que se humilha e que se torna alguém incendiado por esse amor de Deus, avivado pelo Senhor. E aí, Abacuque tem uma visão da vinda do Senhor. Versículo 3, ele diz: Deus vem de Temã, o santo vem do monte de Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Avivamento nos faz ver a glória de Deus sobre as nações, a glória de Deus sobre as situações da vida. O avivamento nos faz ver a glória de Deus sobre todas as coisas. Versículo 4, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Avivamento restaura na igreja a percepção da presença de Deus, não só na hora do culto, mas na vida diária, no dia a dia, em tudo que a gente faz. Nós vamos perceber que a mão de Deus está sobre nós, que a graça de Deus está sobre nós. A mão de Deus está sobre o Brasil, sobre as nações, Ele tem domínio sobre tudo. Versículo 6, Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. A Bíblia diz que Deus pega todas as águas dos mares, coloca na palma das suas mãos. Essa grandeza de Deus, avivamento vai restaurando a nossa visão da grandeza de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, do juízo de Deus e da misericórdia de Deus. Sabe, nós precisamos clamar por avivamento. Quero ir para o final do livro com os irmãos, no capítulo 3 aí de Abacuque, onde ele, no versículo de número 17, a gente percebe aí o coração de um profeta que experimenta esse fogo de Deus no meio das adversidades da vida. Ele conclui com um cântico de louvor ao Senhor, no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. E versículo 18 ele diz: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Avivamento nos faz experimentar
a alegria no Senhor, de forma que mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, mesmo que as nossas expectativas humanas sejam frustradas, mesmo que venha escassez, mesmo que venha muitas vezes decepções, nós vamos nos alegrar no Senhor. O avivamento mantém o nosso foco no Senhor, nossos olhos nele, nosso coração nele. Alegria é fruto do Espírito Santo. Alegria não é resultado de desempenho humano e nem de expectativas supridas. Alegria é resultado de um coração que encontrou o Senhor e descansa nele, confia nele. Alegria é resultado de alguém que confia no caráter de Deus, na soberania de Deus, no amor de Deus. Há muitas pessoas hoje sofrendo por ingratidão ou por expectativa nas circunstâncias humanas. Avivamento nos faz ter o Senhor como satisfação plena. Ele é o Senhor, isso basta. O Senhor Jesus, João capítulo 7 diz: aquele que beber da água que eu dou, a água será dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele fala isso para a mulher samaritana em João capítulo 4, mas João capítulo 7 ele diz que quem tem sede vem a mim e beba, porque quem beber vai fluir do seu interior o rio de água viva. E ele fala sobre o Espírito Santo. Nós precisamos beber dele todos os dias, para ter essa alegria de Abacuque, esse louvor que independe de circunstâncias, que esse louvor que independe até de sentimentos. Mas hoje eu não estou sentindo vontade, eu estou triste, eu estou desanimado. Abacuque aqui está dizendo: ainda que tudo esteja dando errado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O apóstolo Paulo deve ter lido Abacuque quando ele escreveu aos Filipenses, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. O reino de Deus não é comida nem bebida, Romanos diz isso, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como está o seu coeficiente de alegria? No Senhor. Alegria nele, alegria diante do que ele tem feito, alegria diante daquilo que Deus não tem feito, alegria diante daquilo que você não tem recebido. Nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas estão buscando a Deus só para receber, como alguém que é ambicioso, ou alguém que é interesseiro. Amado, nós precisamos amar por quem Ele é, nos alegrar nele, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Versículo 19, a confissão de um homem que começou com uma oração de desabafo, mas ele termina com uma oração de adoração, de louvor, de gratidão. Ele diz, versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas. Nada vai prender os meus pés, nada vai me impedir de caminhar, nada vai me impedir de fazer a vontade de Deus, de ir onde o Senhor me envia, de cumprir os propósitos dEle, mesmo, mas não tem fruto, mas as ovelhas foram dispersas, as coisas que eu esperava não aconteceram. Mesmo assim eu me alegro no Senhor, e os meus pés vão ser ligeiros como a corça, ligeiros para cumprir a vontade de Deus, ligeiros para vencer o pecado, ligeiros para obedecer ao Senhor. Ele me faz andar nos lugares altos, Ele vai te fazer andar acima das tempestades, acima das aflições que nós temos e teremos. Todos nós teremos que lidar com batalhas emocionais, espirituais, na nossa mente. A grande batalha espiritual, a gente fala de batalha espiritual, acontece na nossa mente. Deus fala com você, a palavra está em você, mas o inimigo vem e lança palavras para desdizer o que Deus falou, para desfazer, como lá no Éden, é a mesma estratégia. Vai te fazer duvidar da palavra que Deus te deu. Mas nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. Amada, a minha oração é que a profecia de Abacuque se torne viva no teu coração e no meu coração, que nós possamos ser profetas nessa geração, que oram por avivamento, mesmo quando parece que quanto mais a gente ora, as possibilidades do avivamento parece que diminuem, a gente ouve tantas coisas negativas, mas nós não somos aqueles que nos movemos pelo que a gente ouve da terra, nós nos movemos pelo que a gente ouve do céu, pelo que a gente vê do céu. Que venha o seu reino e seja feita a sua vontade, aviva-nos, Senhor. Essa é a nossa oração
para a glória de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá, pelo alimento que o Senhor nos concede. Pai, obrigado porque mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante das nossas fraquezas, fragilidades, mesmo diante da nossa humanidade, Pai, nós cremos. Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Aviva-nos, Pai. Traga avivamento sobre nós individualmente. Aviva-nos, Pai. A nossa vida de oração, a nossa comunhão com o Senhor seja fortalecida, aquecida pelo teu fogo. Aviva-nos, Pai, individualmente, aviva-nos coletivamente, aviva a tua igreja, que não seja um avivamento, ó Deus, de emoções fortes apenas, ou de dons espirituais apenas, mas que seja de estarmos cheios do Espírito Santo, onde o fruto do Espírito é gerado em nós e entre nós. Aviva a tua igreja no Brasil e nas nações. Aviva-nos para que a obra do Senhor seja acelerada, para que a pregação do Evangelho seja acelerada, para que o dia da vinda do Senhor Jesus seja apressado, conforme a tua palavra nos ensina. Pai, nos aviva, um avivamento de santidade, de humildade, um avivamento de amor, um avivamento onde a glória é somente tua e não nossa. Senhor, aviva-nos, nos purifica de tudo aquilo que tem nos impedido de experimentar este avivamento que o Senhor tem preparado para esses dias. Nós clamamos a Ti no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.